Hein? Na hora que você se sentir confortável, você solta. Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdo, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira nós temos encontros marcados para falar com especialistas e lideranças da área sobre os mais variados temas da sustentabilidade. A pauta de hoje é Economia Verde. Convidamos o professor Dr. José Roberto Kassai, que é coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da FEA-USP, para falar sobre esse assunto. Obrigado, professor Kassai, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. E a primeira pergunta que eu faço é em relação às cores, né? Essa prática de colocar cor em nome, em conceitos, já é de algum tempo, né? Tivemos o grey market, que era o mercado cinza, para falar das empresas que estavam na informalidade e não recolhiam impostos. Temos até hoje a imprensa marrom, para falar da imprensa duvidosa. A economia verde é exatamente para falar sobre o quê? Realmente eu fiquei um pouco surpreso com esse monte de cores, né? O arco-íris. Né? A economia cinza, né? Em relação à questão de economia informal, a falta de recolhimentos de tributos, né? Infelizmente hoje é uma realidade. E talvez, se a gente começasse só por aí, já seria um caminho para a sustentabilidade. Então, nós temos segmentos de pequenas empresas, que nós sabemos que o nível de sonegação é muito grande. Sim, né? Sim. Os próprios governos, eu já fui fiscal de rendas também, é difícil de mensurar e achar uma política. A questão da marrom, que você comentou, né? Naquela questão de divulgação da imprensa duvidosa, né? Sim. Então isso nós temos em todos os níveis, né? Incluindo no nível empresarial. E agora nós chegamos na questão verde. Sim. Tá? Eu não entendo muito, né? Até porque eu sou corintiano, mas tem colegas que dizem que essa economia verde não seria verde, seria azul, seria índigo. E se fosse verificar qual é a cor que predomina, talvez no planeta Terra, fosse o azul, né? Então, mas eu acho que é uma forma justa, né? É um movimento que veio para ficar e nós temos aí que buscar um mundo sustentável, né? E no nosso caso, uma economia verde. E a economia verde, qual que é a diferença da economia verde, da economia marrom ou da economia convencional? Quais são as principais características que uma pessoa comum, um cidadão comum, pode identificar que esteja se tratando de uma economia verde? Tá. A economia verde ainda, digamos que a gente está numa fase de transição ainda. Né? A economia tradicional, eu não sou economista de formação, sou contabilista, né, na área financeira, mas o que a gente identifica, que foi muito forte no século XX e que talvez hoje tenha que ter uma mudança radical, a economia ela enxerga o mundo como se fosse um ciclo circular. Okay. Então é como se nós extraíssemos recursos da natureza, vai para a produção, depois vai para a distribuição, vai para o consumo gera descarte, lixo, só que o lixo não volta para a natureza nas mesmas condições. Então esse é um erro na maneira que nós enxergamos. A economia verdadeira, a economia verde, ela tem um ciclo linear. Então, dificilmente o lixo ele vai voltar para a natureza nas mesmas condições, no modo em que o mundo é feito hoje. Então, essa é a economia tradicional. A outra economia marrom, né? A questão de tributos. Então, é necessário, para que as entidades governamentais, nível federal, estadual, municipal, tenham a sua arrecadação, a sua fonte de receita. Né? Então, nós temos aí todo um mercado informal, que é difícil de mensurar. Nós temos as pequenas empresas que, ao mesmo tempo, existem movimentos para que diminua a tributação, para que gere mais emprego, mais renda, e existe sonegação. E existe também esse nível de sonegação em empresas muito grandes, em volumes muito maiores que nós sabemos. Né? Não só a nível de governo,
a nível de instituição financeira, a nível de empresas internacionais, os paraísos fiscais. Então, esse é um problema grande, né, que gera muita perda, né, de recursos e que, se fosse canalizado devidamente, seria uma forma de começar a acertar a economia. E a economia verde, né, que está em moda agora, a verde, o azul, né, digamos assim, que é uma necessidade hoje de nós mudarmos o modelo que foi aplicado durante o século XX, até o século XX. Né? Hoje é um consenso na própria Rio+20, talvez, na minha opinião, o ponto mais importante foi que houve um consenso, né? Todos os líderes que estiveram presentes concordaram que o planeta já chegou no limite, que alguns desses limites já foram ultrapassados, e que nas próximas décadas o planeta vai passar por uma situação muito mais difícil. Então, pelo menos todos os líderes concordaram com isso, que é necessário. Não houve assim uma medida concreta, já definida, né, do que fazer, mas todos concordaram que realmente o problema existe e que é necessário fazer. Então, a economia verde, digamos, é essa transição. Como a gente continuar da mesma forma, com uma população prevista aí para meados do século de 9 bilhões de habitantes, nós já ultrapassamos 7, né? Sim. Sem esse mesmo ímpeto, né, de destruição da natureza. Na realidade, então, a economia verde é só um rótulo que se dá, mas é uma nova economia que nós estamos falando. Isso. É quase que uma evolução para se adaptar e continuar a ter condições de vida saudáveis no planeta. É mais ou menos isso. Da economia convencional para uma nova forma de economia que seja mais sustentável. Isso, exatamente. É na minha maneira de pensar também. Perfeito. Eu vou pedir licença para a gente chamar uma vinheta que é do Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas de sustentabilidade, que existe há mais de 10 anos. Inclusive, o professor Kassai, aqui presente, nos deu a honra de compor a Comissão Técnica de 2013 e vai estar tendo contato com todas essas boas práticas de sustentabilidade que serão inscritas para concorrer ao ranking de 2013. Vamos assistir. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. E você, que está nos assistindo, se sua empresa tem uma boa prática, é uma oportunidade de compartilhar essa boa prática e ainda receber um selo de certificação. O nosso programa, professor Kassai, é de utilidade pública, né? E a gente tem vários quadros aqui com dicas, e tem um deles que é especial, que chama-se Minuto Cidadão, porque nós, né, nem sempre conhecemos, né, como que se processa as leis, os marcos regulatórios e tudo mais. É de grande interesse do cidadão. Vamos assistir? Olá! Você sabe o que é imposto indireto e quanto eu e você pagamos referente a esses impostos? O imposto indireto, ele não fica destacado na mercadoria e no serviço. É o que a gente chama de imposto invisível. Com isso, o contribuinte, ele não sabe qual que é a participação dele nesse pagamento e com isso ele não cobra o governo para onde são utilizados esses recursos. No total dos impostos pagos, cerca de 40% representam o pagamento de impostos indiretos referente a serviços e mercadoria. Alguns exemplos. Na conta de energia elétrica, o total de imposto pago é 31%. No feijão, 32% pagamos de imposto. E numa garrafinha de água mineral, é um total de 37% de imposto embutido no valor da água. Nesses casos, o pobre paga o mesmo valor de imposto do que o rico. E com isso, a gente fala que existe uma não distribuição tributária no total do imposto pago em mercadorias e serviços. É o Minuto Cidadão levando informação até você.
É o país dos impostos, né? É verdade. E não sei se isso é sustentável ou não. E, de repente, podia ter mais impostos verdes ou alguma coisa que fomentasse aí mais a economia sustentável ou pela sustentabilidade, né, professor? Exatamente. Voltando aqui à nossa conversa, eu diria o seguinte, colocar na mesma balança o crescimento econômico, a preservação ambiental e também a inclusão social são os fundamentos da sustentabilidade. Seriam esses também os mesmos fundamentos da chamada economia verde ou nova economia? Eu acredito que sim. E eu posso dar um exemplo, eu sou da área contábil e financeira, nós trabalhamos aí com empresas, né, com os mercados. Né? E existe um movimento, ele começou na Inglaterra com o Príncipe de Gales. Né? Ele criou um grupo chamado A Contabilidade e o Príncipe, né? E com o objetivo de ligar as normas internacionais de contabilidade com o movimento de sustentabilidade. Existe uma outra ONG na Holanda, chamada GRI, que trabalha com relatório de sustentabilidade, que é bastante conhecido. E as empresas, elas fazem os relatórios contábeis tradicionais e algumas fazem os relatórios de sustentabilidade. O Príncipe de Gales, ele se uniu ao GRI, né, e formou um grupo chamado IIRC, que é um Comitê para Estudo de Relatos Integrados. Ele selecionou 40 pessoas no mundo, existem 4 brasileiros participando, um professor, Nelson Carvalho, é do nosso departamento e participa do núcleo de estudo, e eles estão trabalhando já há alguns anos com o objetivo de formar as normas para relatos integrados. E o que deve constar nesses relatos? Não apenas as informações de resultado contábil, mas as empresas vão ser convidadas para reportar o seu desempenho nas dimensões econômica, social, ambiental e de acordo com as boas práticas de governança corporativa. E a crença que existe por detrás, e o nosso núcleo de estudo se baseia, é que se não houver uma ação por parte dos mercados, né, da contabilidade, das finanças, né, que é a linguagem que os mercados entendem, de nada adianta só a retórica dos ambientalistas. Tá? Então, particularmente, eu atuo nessa área e a gente entende, né, que não só o aspecto social, ambiental, mas eles têm que estar, de uma certa forma, mensurado de acordo com os aspectos econômicos também, né, de uma maneira muito mais próxima e real junto aos mercados. Na realidade, colocar na mesma balança é um ganho muito grande, quando você dá a mesma importância para o econômico, social e ambiental, né? E a outra pergunta, ainda relativa a essa questão, é o seguinte, economia verde foi um dos eixos, né, centrais da Rio+20, foi muito debatido. Em 2012 a gente ouviu muito falar em economia verde, prós, contras, debate e tudo mais. E basicamente ela trabalha com a valorização do capital natural, né, e também com a eficiência dos recursos, em geral. Daí a questão a eficiência dos recursos é um dos fundamentos antigos da administração, né, da economia. Então, é correto concluir que a grande novidade é a valorização do capital natural nesse novo formato de economia? Eu acredito que é exatamente isso. Tá? Tem até uma figura, acho que vai ser projetada agora, né, que eu consigo entender melhor, talvez para poder explicar essa pergunta. Vocês podem observar nessa figura, nós temos aí na parte superior do gráfico, os países Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia, e temos aqui o mundo. Nós fizemos um balanço contábil, e aí envolvendo não só o econômico, social e ambiental, e fizemos um balanço que é tradicionalmente feito para as empresas, né, ativo, passivo, patrimônio líquido, a gente avaliou para os países e para o mundo. Então, dá uma olhada no mundo. O PIB mundial hoje está em torno de um pouco mais de 50 trilhões de dólares. Nós calculamos uma depreciação ambiental que mede o desgaste da natureza e a parte social, e a degradação social, a qualidade de vida. Né? E aí a parte em azul no mundo equivale a 6,2 mil dólares para cada um dos 7 bilhões de habitantes.
O vermelho, né, é o passivo, ou seja, é a dívida que cada cidadão brasileiro tem, e aqui nós avaliamos, num cenário de 2050, até 2050, quanto cada cidadão vai emitir de CO2. Né? Então, equivale a $8.500 anuais. Então, fazendo a conta, dá negativo, dá $2.3 mil para cada um dos cidadãos do mundo, né? Cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Então, a conta está negativa. É como se cada um dos cidadãos tivesse que guardar $2.300 por ano para mitigação dos efeitos sociais e ambientais. Tá? Um dos poucos países que é superavitário é o Brasil. Então, olha o Brasil. Nós temos lá $9.4 mil, que é o PIB per capita, já tirando a depreciação. Tem o passivo ambiental e social de 6,6. Então, dá um superávit em amarelo de $2.800. Tá? Então, o Brasil realmente é o maior, por isso que está sendo a bola da vez. Né? Agora, olha só a situação aqui na parte embaixo. Nós fizemos a mesma pesquisa agora para o Brasil especificamente. Né? Nós pegamos 27 estados, né, 26 estados e um Distrito Federal, e nós fizemos esse mesmo balanço para cada um deles. Então, na verdade, esse superávit brasileiro, que corresponde a $600 bilhões, na verdade, ele está concentrado no norte brasileiro, na Amazônia e no Pará, basicamente. Tá? Olha do outro lado lá, São Paulo está negativo. São Paulo, cada cidadão paulista teria que guardar $4.600 por ano até 2050 para mitigação dos efeitos sociais e ambientais, os desastres naturais, a questão de droga, a questão social. Distrito Federal também está negativo. Toda a região sudeste, a parte mais desenvolvida, eles estão negativos. Olha o Mato Grosso, né? Eu ouvia falar de desmatamento, realmente está muito... Estão desmatando, e o Mato Grosso está fazendo o que São Paulo já fez. Né? Então, olha a situação. O que eu entendo de economia verde é isso, nós temos que resolver isso. Solucionar, né? Nós temos que continuar, de alguma forma, gerando crescimento econômico que é necessário, mas, ao mesmo tempo, nós temos que diminuir o nosso passivo ambiental e social. Então, realmente é uma equação difícil, né? Que tem que ser trabalhada, tem que ser pensada por todas as áreas de conhecimento, né? Governo, empresa, a academia científica, a própria sociedade civil, né? Infelizmente, uma boa parte desse passivo ele vai ser responsabilizado para os jovens, né? Os jovens que vão ter que achar uma solução aí para não deixar chegar nessa situação prevista. Para as próximas gerações, isso. Né? Para as próximas gerações. Quer dizer, resumindo, a gente está no cheque especial, né? Exatamente. Estamos no cheque especial e também temos que pegar os bons exemplos. E como a nossa entrevista é um pouco longa, a gente vai chegar na questão do capital natural do Brasil, que a gente vai poder falar com um pouco mais de calma sobre esse assunto. Agora eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações, porque nós temos muitas publicações, é leitura obrigatória para aquele que trabalha com sustentabilidade ou que tem interesse no tema. Muitas delas são gratuitas para free download, porque a vocação do Instituto Mais é construir cultura de sustentabilidade e sem informação a gente não consegue. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Bom, uma das publicações que é gratuita é essa revista chamada Benchmarking. Ela tem versão eletrônica para free download e a versão impressa são distribuídas nos eventos presenciais que nós fazemos, em torno de 10 ao ano. São conteúdos avançados em sustentabilidade. Se você quiser fazer o free download, basta entrar no site do Instituto Mais, que aparece na tela, e lá fazer o seu download. Quero também falar do livro Benchmais 2, que é uma publicação, que é uma série, esse é o 2,
que trazem os resumos das práticas benchmarking selecionadas pelo programa Benchmarking Brasil, além de artigos técnicos e tudo mais. Ambas publicações eu vou estar depois entregando aqui ao nosso convidado, o professor Kassai, para que ele leve e coloque lá na faculdade, na FEA, na biblioteca. Tá certo? Com carinho. Vou deixar aqui, na saída o senhor pode pegar. E também, como esse programa, ele dá dicas de bem-estar, saúde, qualidade de vida, porque a sustentabilidade ela envolve vários aspectos, né? A saúde e a qualidade de vida são itens muito importantes para que a gente possa realmente se dizer sustentável, viver numa sociedade mais sustentável. Vamos ver a dica que o Minuto Saúde traz para nós esse dia. Vamos lá. Atualmente, com a vida agitada que todos levam, muitos não se preocupam com a alimentação. Apenas lembram do assunto quando surge algum tipo de doença. O Minuto Saúde de hoje vai dar dicas de como evitar doenças causadas pela má alimentação. Colesterol elevado. Como prevenção e tratamento dessa doença, é importante ter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura. Gastrite. Uma das medidas a serem tomadas é ter uma alimentação fracionada, ou seja, comer mais vezes ao dia em menores quantidades. Obesidade. Pode ser reduzida tendo-se bons hábitos alimentares e fazendo escolhas saudáveis, juntamente com a prática de atividades físicas regulares. Diabetes. A melhor forma é elaborar um cardápio conforme a realidade de cada pessoa, controlando o consumo de carboidratos, incentivando uma reeducação alimentar. Gostaram das dicas? Lembre-se, uma vida sustentável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! Perfeito, fica aí a dica de bem-estar, de saúde, para que a gente também possa se cuidar, não apenas do planeta, como da gente também, né, professor? É importante. E continuando aqui a nossa conversa, anteriormente eu estava falando das questões dos estados que têm uma reserva natural maior e por isso são considerados com ativo maior, vamos dizer assim, né? Me remeteu à seguinte pergunta, né? No caso, como que a gente pode migrar de uma economia verde para uma economia marrom, né? Desculpa, o contrário, de uma economia marrom para uma economia verde, sem afetar setores que nós somos tradicionalmente fortes, como é o caso da pecuária. Se você citou Mato Grosso, né? Mato Grosso certamente está desmatando muito, está perdendo o capital natural e colocando em cima pastos para produzir carne, né? E nós sabemos que a pecuária é uma atividade impactante pelas emissões e tudo mais. Como que a gente pode migrar, então, da economia marrom, ou mais impactante, para uma economia verde, menos impactante, sem prejudicar os setores que nós somos tradicionalmente líderes no mercado mundial? Olha, essa é uma pergunta importante, né? E uma solução difícil, né, de se encontrar. Isso tem a ver com a própria situação do Brasil. Eu estava lendo o discurso do Obama quando se reelegeu agora recentemente. E ele repetiu o discurso do Bush, né, dos líderes anteriores. Eu não me recordo na totalidade, mas ele mencionou que ele falou de sustentabilidade, que tem que pensar nas próximas gerações. Aí eu acredito, talvez, que tem que pensar não só nos Estados Unidos, mas teria que pensar no planeta como um todo, da mesma forma o brasileiro. Né? E a outra coisa que ele comentou, foi enfático no discurso, que os Estados Unidos continuaria sendo líder de produção de produtos e serviços de alto grau tecnológico. Tá? E aí eu gelei. Por quê? Se a gente avaliar, por exemplo, no mercado mundial, no mercado de capitais, qual é a empresa número 1 do mundo, americana? A Microsoft já teve esse ponto. A Microsoft, no início dessa década, ele já chegou a valer um PIB brasileiro. Uma empresa. Tá? A Microsoft deve ser a segunda ou terceira empresa. E a Apple, que chegou agora como primeira, a marca número 1, a empresa mais valiosa no mercado de ações, né? Então isso reforça o discurso e a política americana. Agora, vamos olhar para o Brasil. Quais são as maiores empresas brasileiras? Acho que qualquer brasileiro reconhece aí Petrobras e Vale do Rio Doce.
Minério. O que elas fazem? Tem a ver com a sua pergunta. São produtos né, que não geram um valor agregado muito grande. Sim. Então, olha só, quantas toneladas de minério são necessárias para o Brasil exportar? Sei lá, 30 toneladas? Para importar meio quilo de iPad, 200 gramas de iPhone. Então, como resolver essa questão? Talvez tivesse que perguntar para um jovem americano, para ver. Tá? Vamos olhar um outro extremo agora, a China. A China não é apenas a fábrica que está produzindo mundialmente, mas ela está buscando também crescimento tecnológico. Então, se esse movimento internacional, Estados Unidos e China começarem essa competitividade, na verdade não sobra muita coisa para o Brasil e para o restante do mundo. Nós vamos sempre produzir produtos de baixo valor agregado, né, e vai ter uma dependência econômica muito grande. Então, como resolver isso? É realmente muito difícil. Mas aí me remete também àquela questão. Nós temos um patrimônio cultural, natural muito grande, né? Temos. E como essa nova economia, esse componente valorização do capital natural é importante, nós temos esse capital natural. Então, a crítica que vem sendo feita, que o Brasil sempre trabalhou com commodities, não trabalhou com produtos de valor agregado, né? E que por isso perdeu oportunidades. Agora vem a crítica dos ambientalistas. Não administra corretamente o patrimônio natural, o capital natural. Será que não seria por aí uma saída para o crescimento econômico continuar existindo e ao mesmo tempo a gente ter patamares de desenvolvimento melhores do que até hoje e preservar a nossa meio ambiente e ter inclusão social também? Eu acredito que sim. Então, o Brasil talvez seja o único país do mundo que esteja nessa condição favorável. De ter capital ele natural. é o único que tem esse capital natural. Hoje, basicamente, tem uma correlação muito grande com florestas, né? Sim. Então, como valorizar essa floresta? Por detrás das florestas, nós temos as reservas de água. Os Estados Unidos, me parece que já 1/5 da agricultura, eles utilizam água subterrânea, aquela água que depois se consome acaba. Sim. A Índia já está acabando, tem fazendeiros indianos que quando seca o poço artesiano, eles se suicidam. A China também não tem mais água. E o Brasil tem o quê? Tem floresta, tem água, tem minório, tem sol, tem solo, né? Tem espaço. Energia, né? Tem vento, da energia eólica. Né? Então aí eu rezo para que os jovens futuros líderes, né, se envolvam não apenas na parte química, física, biológica, agronomia, mas se envolvam no aspecto político também, com questão de ética. E aí tem que ser um movimento junto, de forma internacional, né? Na Rio Mais 20 tentou discutir a formação de uma governança internacional, certo. Mas não teve muito sucesso, né? E nessa governança internacional, onde seriam tratadas essas questões. Quer dizer, se a gente pensar só no Brasil, nós poderíamos reforçar nossa, digamos, reservas militares, né, e esperar que daqui a 50 anos a água seja valiosíssima, sim, a árvore seja valiosíssima, o ar seja valiosíssimo, e aí nós estaremos brigando como houve uma guerra de petróleo. Exatamente. Mas a verdade não é por aí também. E nós não podemos aguardar que chegar a uma situação que uma garrafa de água custe 10 vezes mais do que uma garrafa de gasolina. Sim. Então teria que resolver isso hoje de uma forma diferente. Com componente econômico, né? Porque o mercado é global, não é isso? Com componente econômico e talvez o que o brasileiro pudesse fazer hoje, o Brasil, né, de forma global, seja buscar o crescimento econômico, qualidade de vida, de uma forma diferente do que os países desenvolvidos fizeram. Tá? Então nós vamos querer conforto, luxo, né? Mas talvez de uma forma diferente. Não tão dependente de emissões de petróleo e de degradação ambiental. Eu vejo que tem que se investir bastante em novas tecnologias, né? Inovações, bastante também em pesquisa e desenvolvimento, e políticas públicas nesse ponto poderia ajudar bastante, não é, professor? São fundamentais. O professor Markowitz, lá, foi reitor da Universidade de São Paulo, ele escreveu um livro chamado Como Mudar o Futuro, Mudanças Climáticas, Estratégias Empresariais e Políticas Públicas. Então, na verdade, tudo tem que estar interligado, né?
E as políticas públicas são ferramentas importantes para, digamos, acelerar esse direcionamento, né, esse processo de mudança para uma economia verde. Perfeito. E as políticas públicas, logicamente, elas passam pela conscientização dos cidadãos, né? Para que eles comecem a construir o futuro que considerem adequado e que a nossa pequena contribuição aqui desse programa levando informação, porque cada um forme a sua própria opinião, né, a este respeito. E que como cidadão mude seu comportamento, a sua atitude. Exatamente. Parabéns pela iniciativa, isso é muito importante. Obrigada. E falando nisso, eu vou chamar um vídeo que é cultura de sustentabilidade. Porque, professor Kassai, a gente pega todas as formas de comunicação para levar a informação às pessoas. E o cultura de sustentabilidade, ele faz a conexão da sustentabilidade com a arte, porque a arte é muito mobilizadora, é uma linguagem mediadora para atrair, né, para atrair as pessoas e chamar a atenção para os fundamentos da sustentabilidade. Vamos assistir? O projeto Cultura de Sustentabilidade é um projeto incentivado, então empresas que queiram posicionar a sua marca nas iniciativas de fomento à massa crítica em sustentabilidade é uma ótima oportunidade. Basta entrar no site do Instituto Mais, que lá tem mais informações. Esse programa é um programa de utilidade pública e de educação ambiental também. E nós temos um quadro que chama Virando do Avesso, que é um quadro de educação ambiental e de inclusão social, que ensina você a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Vamos ver? Meu nome é Maria das Graças, faço parte do Instituto Mais. Hoje eu vou mostrar para vocês como reaproveitar a revista fazendo flores. Gostado da dica e espero encontrar vocês no próximo programa. Boa tarde. Gostaram? É uma maneira de você aproveitar mais aquele produto que seria descartado, dar uma vida útil mais longa para ele. E a gente tem muitas oficinas ensinando a pessoa a fazer isso daí e gera inclusive renda e inclusão social. Continuando aqui a nossa conversa, professor, alguns economistas dizem que essa nova economia, ou economia verde ou azul, né, ela vai trazer muito mais oportunidades de empregos e de negócios. O senhor conhece alguns exemplos práticos de negócios verdes que esteja acontecendo nesse momento aqui no Brasil? Eu acredito, eu concordo com essa afirmação, né? Eu acredito que o mundo talvez esteja no início, né, de uma grande fase de muitas atividades, talvez atividades que a gente nem imagine ainda, né? Então, para comportar 9 bilhões de habitantes em 2050, num nível de qualidade de vida que todos nós almejamos,
Então, vão surgir muitas oportunidades de negócios, de atividades, de emprego. O que me vem à mente agora, eu já estive no Japão, né? A primeira vez que eu estive lá, eu fiquei assim, fantasiado, né? Com a realidade. Não existe lixo, né? No setor de reciclagem. E aqui no Brasil nós não temos nada ainda, né? Nós temos a coleta de lixo, a reciclagem é muito pequena. Então eu acredito que tem muitas oportunidades, né? Para reciclar todo esse lixo, lixo orgânico, lixo eletrônico, papéis, etc., etc., para que ele retorne ao início da cadeia como matéria-prima novamente. Então, eu acredito que nesse setor especificamente, que o Brasil tem muito pouco, né? Sim. Quem investir nessa área vai ter muitas oportunidades de negócio, muito sucesso. Na área de reciclagem ou reinserção, né? Na cadeia produtiva. E também, até porque, a partir de 2014, vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é tema do nosso próximo programa, inclusive. E as pessoas vão ter que, obrigatoriamente, dar uma solução para o caso. Porque senão, certamente, vão pagar por isso, né? Seria a educação pelo bolso, né, professor? É verdade. Agora, a área de energia também, professor, a área de energia. O Brasil é pródigo em sol, vento, água. A nossa matriz energética, a grande maioria, é hidroelétrica, né? Verdade. Que é limpa. Mas a gente tem tudo isso, temos condições de ter energia eólica, energia solar, né? Entre outros. É tão pródigo que até o próprio, nós temos etanol também muito bem desenvolvido, né? Então, essa área de energia também é uma área de grandes oportunidades, não é, professor? Com certeza. O Brasil é muito privilegiado, né? E na questão energética é um exemplo, né? Os outros países têm uma inveja muito grande de nós. Imagine para você desmontar toda essa estrutura dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, né? Que é altamente dependente, mais de 80% do petróleo. Imagine quando a extração do petróleo começar a se tornar inviável. Né? E o Brasil, nós temos uma dependência de petróleo, acho que não chega a 50%. E nós temos sol aqui sobrando. Só um exemplo, eu instalei na minha casa, no ano passado, um aquecedor solar. Quando eu fui estudar o sistema de aquecimento solar, eu achei que era um pouco ineficiente. Aí eu ouvi falar de um aquecedor solar a vácuo. Parece que é uma tecnologia alemã e que foi produzida na China. Esse foi instalado em casa. Então são tubos de vidro, são 2 vidros, a vácuo. Então, ao invés de demorar 4, 5 horas para aquecer a temperatura, em 1, 2 horas a temperatura chega a 100 graus. Nossa! Né? Então, é fantástico. Eu instalei em casa. Olha a globalização, como é interessante. Teve uma adaptação que a gente fez para o aquecedor elétrico antigo, então veio um engenheiro chinês, que não falava português. E o técnico brasileiro não falava inglês. E eles conversaram pelo Google Tradutor. Então ficaram 2 horas instalados, a conta de energia elétrica de casa reduziu 60%, e nós temos água quente sobrando aí, né? E o Brasil tem muito sol, então ele tem muitas possibilidades. E o que a gente imagina para uma economia verde acima de tudo, que cria um futuro de altíssimo nível de qualidade de vida, de gerar assim, felicidade para todos, né? Então eu acredito que muitas outras oportunidades vão surgir também na área de lazer, turismo. Né, cultura, artes, etc. O Brasil é um país muito rico mesmo, culturalmente, naturalmente. Então nós temos muitos recursos que, na minha opinião, serão valorizados aí nas próximas décadas, né? E talvez o papel do brasileiro, digamos assim, como ainda nós temos um nível de pobreza ainda bastante grande, né? Seja mostrar para o mundo, né, um modelo de como atingir um nível de qualidade de vida, de crescimento econômico, mas de uma forma mais harmônica. Com a preservação, né? Com a preservação, exatamente. Quem sabe nós vamos ser os benchmarks do mundo. Quem sabe. Mas para isso também, para que a gente acelere esse processo de migração da economia, vamos dizer, marrom, convencional, para uma economia verde menos impactante, entra o quesito consumo. Tem que ter um consumo consciente, tem que ter um consumo mais verde, menos insustentável. Daí eu faço a pergunta, mas para isso não tem que ter mais investimento em informação e educação, principalmente para os nossos jovens?
Eu acho que precisa. Aí tocou num ponto-chave que é a educação, né? Nós tivemos aí recentemente, no estado de São Paulo, em torno de 500 mil alunos saindo do terceiro colegial. Na FUVEST, lá na universidade, houve 160 mil inscrições para 10, 15 mil vagas. Sim. Então tem que gerar educação para esse povo, né? De qualidade e para todos, né? Para todos. Exatamente. Para todos. Criar um volume, né? Para ter massa crítica. E se essa educação estiver aliada a novos valores, questões éticas, e a questão de interdisciplinaridade, para que o aluno consiga resolver um problema não só na parte econômica, na parte de emissões, na parte social, ambiental, eu acredito que ele não vai deixar que a gente chegue no meados do século destruindo toda a nossa natureza. Não tenho dúvida que o fio da meada é a educação, é a informação. Exatamente. Né? Eu vou pedir licença para a gente chamar um quadro que chama Pegada Jovem, professor, porque nós temos uma dupla de repórteres que vai até a rua, né, e vai ouvir o que o jovem pensa sobre o tema que nós estamos discutindo aqui no estúdio, né? Então, eu estou muito curiosa para saber, né, o que o jovem pensa sobre economia verde. Será que ele sabe o que é economia verde? Vamos ver? Sabe aquele ditado de que dinheiro não dá em árvore? Tô aqui todo galanzão hoje aqui, porque eu vou fazer sair dinheiro dessas árvores. Eu acho que você está um pouco equivocado em relação ao que seja realmente economia verde. Mas é por isso que eu recrutei aqui um pessoal na rua. Aliás, estou com o Rodrigo, certo, Rodrigo? Me ajuda, vai. O que é economia verde, você sabe? Bom, pelo que eu entendo de economia verde, é o que a gente pode estar fazendo de melhor para estar ajudando o nosso meio ambiente de hoje, né? Reciclando tudo que a gente pode, estar poluindo cada vez menos, principalmente aqui na Paulista, que é um trânsito absurdo, as pessoas podem estar andando de bicicleta, de skate, e utilizando outros meios, o transporte público também. Pois é, mas esse negócio de economia verde aí, ó, eu ainda não entendi direito, mas tem uma galerinha que entrou na faculdade agora que eu tenho certeza que eles vão saber responder. Chega aí, gente, o que vocês acham que é economia verde? Preservar a natureza, né? Por exemplo, o ciclo do carbono, que é uma coisa natural, né, Igor? Então, é algo mais voltado para a sustentabilidade, imagino eu. A empresa investir para uma área que cuida mais do meio ambiente, uma economia mais pensando no futuro da nação, não só em lucro, mas na natureza em si, né? Mas agora eu quero exemplos, estou atrás de exemplos, por isso Stephanie está aqui para me ajudar. Stephanie, você tem algum exemplo de economia verde? Eu uso produtos de cosmético que eles têm compromisso com o meio ambiente, eles lidam com produtos naturais. Eu acho até melhor para a pele, eu acho que essa química que as outras empresas usam, eu acho que acaba agredindo um pouco. Eu e meu amigo fazemos parte de uma empresa muito séria no mercado de cosméticos que não utilizam animais como para fazer teste, entendeu? Eu acho que isso é muito importante até como exemplo para muitas outras empresas, né? Isso aí, valeu galerinha. Agora é com vocês aí no estúdio. Aí, professor Kassai, o senhor acha que os jovens estão compreendendo corretamente o que seja uma economia verde? Olha, na verdade eles são a minha esperança. Né? A gente aprendeu, eu atuo nessa área um pouco menos de 10 anos, né? Mas a minha esperança é ver essa juventude, e o pessoal do ensino básico, né? E eles já têm no DNA, né, a geração pós-Rio 92, e a gente constatou lá na Rio +20, né, o estande da USP ficou bem próximo a um local onde nós recebemos visita de muitas crianças, né? E é impressionante, essa geração é outra cabeça. Então eu acredito que eles não vão deixar que a gente construa um futuro que não seja sustentável, em harmonia com a natureza, com o meio ambiente, com a sociedade. Perfeito. O professor Kassai, ele foi para Rio +20, escreveu até artigos sobre isso, né, professor? Então ele tem essa experiência para trazer, e eu também concordo que os jovens realmente é a nossa esperança, né? Nós temos também um quadro que chama Agenda, que traz dicas de eventos que têm a ver com sustentabilidade. A grande maioria deles é gratuitos, outros não, mas todos têm uma forte proximidade com sustentabilidade. Vamos ver. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada.
Participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga. Os encontros técnicos acontecem há mais de 10 anos. Eles são gratuitos e você tem certificado de participação. São conteúdos avançados, que são especialistas que são convidados para falar sobre temas atuais, né, e relevantes da sustentabilidade. O primeiro deles vai acontecer no dia 27 de março, que é uma quarta-feira, e vai ser aqui na Paulista, na Avenida Paulista, número 2000. Se vocês entrarem no site, vocês têm todas essas informações. As vagas são limitadas, por isso corram. Uma outra dica que nós damos, que essa é da semana, que os nossos repórteres foram pesquisar, é sobre a questão da alimentação. Vamos ver essa dica. Uma dica para quem gosta de comer bem e conhecer novos sabores é a primeira feirinha gastronômica, reunindo chefes, estudantes, inventores e amantes de gastronomia em 20 barracas. A feira é uma opção divertida e acessível para se experimentar delícias culinárias e conhecer um pouco do universo de quem encanta com a arte de cozinhar. A feira acontece aos domingos, das 11 às 19 na Rua Girassol, 309, Vila Madalena, em São Paulo. Coisa boa, né? Ver essas comidas deliciosas aí. Se você está em São Paulo, aproveite, né? E agora, professor, chegou a hora da pergunta do internauta. Opa, o pessoal da produção já selecionou, não dá para falar todas, mas pelo menos uma delas foi escolhida, que é de Matheus, de Campinas. Possuo uma empresa na área da construção civil. De que forma posso implantar a economia verde neste ramo de atividade? Difícil, né? É um setor ideal para se começar, né? Então, talvez analisando, fazendo uma análise de ciclo de vida, de todo o processo de uma construção de um imóvel residencial, industrial, e não que você tenha que obrigatoriamente começar de forma 100% sustentável, mas analisando em todas as fases o que você pode aos poucos ir substituindo. Obviamente você não vai produzir um projeto, um imóvel que você gastaria, digamos aí, 100 mil, você vai gastar 1 milhão para ser sustentável. Mas aí você vai balanceando, né, para que seja ambientalmente correto, socialmente respeitando a sociedade, e no seu caso, sobretudo, economicamente viável. Eu acredito que iniciativas como a sua, o simples fato de você pensar e observando os concorrentes, os próprios mercados, o próprio mercado vai induzir a achar soluções mais sustentáveis. Perfeito, é um passo a passo, né? Um passo de cada vez, é uma migração mesmo, de um modelo para outro. Mas certamente é um modelo que trará muito resultado, né? Isso, exatamente. Teve um exemplo, uma pergunta lá uma professora da França, aí os alunos questionaram. Então, por exemplo, empresa de cigarro já tem que acabar, abolir. E eu gostei da resposta dela. Ela falou assim, olha, o vício do cigarro é muito mais antigo do que as empresas de cigarro. Aí ela deu um exemplo de uma empresa sustentável. Então ela tem o fumo orgânico. Tá? Ela disse que daqui a 50, 100 anos vai mudar de atividade, mas nesse processo ela começou com fumo orgânico. E depois no plano dela talvez diminuir a dependência química do seu usuário. E quem sabe no futuro fornecer um fumo saudável. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que só o fato dessa modelo de governo permitir que a gente fale, expresse a nossa opinião, porque de fato é o livre-arbítrio de cada um, né? Ela permite, desde que você com seu, vamos chamar assim, com essa atitude você acabe não prejudicando o outro, te respeita esse livre-arbítrio de decisão própria, não é verdade? E tem que haver, na minha opinião, diálogo. A gente não pode ser radical em nenhum lado, né? Essa é a minha opinião. Bom, professor, nós estamos chegando aqui ao fim da entrevista, só que antes de encerrar, eu gostaria muito que o senhor tivesse que escolher uma frase, uma metáfora, um pensamento, um ensinamento, né? Uma dica para quem está nos assistindo sobre o tema que nós debatemos hoje, que foi economia verde. Qual que seria essa dica, esse ensinamento, essa frase que o senhor falaria sobre isso, esse depoimento, vamos dizer assim? Eu selecionei, na verdade, não é nem uma dica minha, né? Mas eu já estudei, procurei bastante para ver o que realmente a gente poderia fazer de concreto.
Aí nós selecionamos uma figura, acho que vai ser projetado agora, né? Já está na tela. Existe um prêmio Nobel que foi criado na Rio 92 por uma empresa, Blue Planet Prize, uma empresa japonesa. É uma fundação, é semelhante à Fundação Alfred Nobel. Naquela época não tinha o prêmio Nobel de sustentabilidade porque não tinha problema ambiental. E nós temos inclusive brasileiros que já ganharam esse prêmio, a exemplo do professor físico, né, José Goldenberg. E eles se reuniram em fevereiro do ano passado, às vésperas da Rio+20, escreveram um relatório de 200 páginas. Se vocês quiserem mais detalhes, é só procurar na internet, Blue Planet Prize. Né? Esse relatório tem 200 páginas sobre tudo que tem que ser feito no mundo para resolver o problema da sustentabilidade. Dessas 200 páginas tem um resumo de 20 páginas, depois tem um resumo de 2 páginas. Eu resumi essas 2 páginas nessas 5 prioridades. Então, na opinião deles, o que precisa ser feito no mundo? Número 1, urge mudar o PIB, né, como indicador de desenvolvimento econômico, incluindo capital humano, social e ambiental. Número 2, eliminar os subsídios perversos da área de energia, ou seja, a energia hoje se tornou muito barata, né? É por isso que a gente não dá o valor devido, né? Tem muito desperdício. Número 3, evitar o crescimento desordenado da população. Nós já atingimos 7 bilhões e vamos atingir 9 em meados do século. Então, por mais que a gente mude, mas vamos supor que daqui a 100 anos a gente tenha 20 bilhões de habitantes, todas as medidas que nós consideramos de sustentáveis hoje, com 20 bilhões de habitantes, seria insustentável. Número 4, preservação da biodiversidade, evitar o desmatamento. E aqui o Brasil é um dos poucos países que ainda tem floresta, tem biomassa, tem água. E o quinto, talvez o mais importante, investir em conhecimento para aprender o que fazer diante dos problemas novos que muito provavelmente vão surgir nas próximas décadas. De novo, a educação como fio da meada, né? O conhecimento, salvando a humanidade, né? Professor Kassai, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Eu agradeço a oportunidade. Compartilhando conhecimento com os nossos internautas, né, com as pessoas que estão nos assistindo. E também quero convidar a todos para que nos assistam o próximo programa, dia 27, na próxima quarta-feira, sobre um tema bem interessante. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só título de curiosidade, essa lei ficou 2 décadas tramitando no Congresso para ser aprovada, foi aprovada em 2010 e tem até 2014 para entrar em vigor, né? Então é um tema muito interessante. Quem vai estar aqui conosco é o José Valverde, que ele é especialista em gestão ambiental e coordenou tecnicamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa que eu acabei de falar para vocês, e também a Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo. Portanto, é uma pessoa que é bastante especializada nesse assunto. E eu espero vocês. Até lá!